Sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Novo Futuro da FIA. Nessa série, os nossos professores, coordenadores e especialistas de mercado abordam temas da administração nesse cenário de um novo futuro para ajudar empresas e profissionais a redescobrirem e redefinirem os seus papéis nesse novo cenário. O tema de hoje é as lições da Covid-19 na gestão de riscos e prevenção de crise nas empresas, e ele é trazido pelo nosso Núcleo de Gestão de Projetos, o GPRO, coordenado pelo professor Dr. Roberto Sbragia, que está aqui com a gente, daqui a pouco vai falar conosco. O professor convidado é o professor Pedro Ribeiro. Boa noite, professor. Boa noite, Fabiana. E boa noite a todos. Nos damos a palavra para o senhor. É um grande prazer estar aqui hoje. Eu gostaria de dizer boa noite a todos os participantes. Nós vamos falar hoje sobre um tema bastante importante, tá? Sobre as lições dessa pandemia, né, da Covid-19, para a gestão de riscos e prevenção de crises em projetos e operações das empresas. E vamos falar um pouco sobre a experiência do Crimson Contagion. Alguns de vocês devem conhecer esse exercício de simulação. E também vamos falar como os riscos e sintomas de uma crise, né, podem passar despercebidos ou serem ignorados até que seja tarde demais. E vamos olhar uma ferramenta, os 5 estágios de uma crise. E olhar como que é o comportamento, como que uma crise se desenvolve ao longo desses estágios. Vamos falar um pouco sobre os fatores humanos e organizacionais e, finalmente, aí sobre o papel da comunicação, a importância do papel da comunicação e da liderança, né, na prevenção de crises. Bem, a pandemia da Covid-19, né, apesar de, no noticiário, logo que surgiu, né, a pandemia, o vírus, né, veio da China, houve todo algo, foi uma surpresa, era um fato inesperado, né, como poderia ter acontecido. E numa entrevista que eu fiz com a Manhã TV, e saiu inclusive no GPRO da FIA, né, vocês podem acessar no LinkedIn da FIA, a TV Amanhã do Rio Grande do Sul. E vimos que a simulação já era algo conhecido, né? Porque ocorreu uma simulação nos Estados Unidos, chamado Crimson Contagion. Foi de janeiro a agosto de 2019. E feita por uma equipe multidisciplinar de altíssimo nível, composta por equipes de todas as agências de saúde dos Estados Unidos, né, para tratar um tema que era consenso já na comunidade científica internacional. Né, já era uma questão não se iria acontecer uma pandemia, mas era só uma questão de quando. E o cenário que foi utilizado por esse exercício é um exercício de simulação. Inclusive, eles utilizaram até o próprio nome do filme, que foi famoso, né? Contagion. A Crimson, a cor vermelha, a Contagion. E esse vírus, o cenário, as premissas seriam que esse vírus seria da China, viria da China, que seria o local mais provável. E as lições desse exercício foram que haveriam, se nada fosse feito, ocorreriam falhas de comunicação e coordenação entre governo, estados, população e agências, não somente nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Haveria falta de equipamentos de proteção individual, leito nos hospitais, né? Hospitais preparados, falta de protocolo, né? O que dificultaria ainda mais a conversa entre governo, estados, população e as agências de saúde. Numa estimativa preliminar, somente nos Estados Unidos, mais de 7 milhões de pessoas seriam contaminadas e mais de 500 mil mortes, se nada for feito.
E o cenário é que turistas em viagem à China retornariam aos Estados Unidos e aos seus países e dariam início a essa pandemia. E uma das conclusões foi a necessidade urgente de planejamento e preparação. Se não houvesse planejamento e preparação, seria um desastre anunciado. Por incrível que pareça, o exercício foi arquivado e nada foi feito. E isso é algo bastante importante, porque acabou gerando uma surpresa. Quem levantou esses documentos, né, eram documentos, inclusive, sigilosos, foi o New York Times, e que já existia esse conhecimento, mas acabou nada sendo feito. E a grande pergunta é por que isso? Eu utilizei esse exemplo porque nós temos aí algo com grande impacto e, devido a percepções, atitudes, agendas com relação a riscos, acabou se tendo mais um de vários desastres anunciados, e esse com proporções gigantescas. Se nós falarmos, eu vou falar um pouco agora sobre como é que crises ocorrem do ponto de vista de percepções, atitudes e comportamentos. Esse modelo eu montei, apresentei até na Agência Espacial Norte-Americana, para servir como base para a discussão, em grupos especialmente, sobre como crises acabam ocorrendo. Primeiro, nós temos o pré-crise, que são as condições iniciais, né? Onde que as condições para a crise se formam. Diversos riscos internos e externos são percebidos pela organização. Essa é uma excelente notícia. Só que uma boa parte desses sintomas e alertas são ignorados ou não são tratados de forma adequada. E eu não estou falando aqui de empresas de baixíssima maturidade de gestão de riscos. São empresas que têm processos montados de gestão de riscos, têm processos de compliance, diversas delas são ganhadoras de prêmio de gerenciamento de riscos e compliance. E excelentes práticas de gestão de riscos. E é uma boa notícia que esses sintomas e alertas eles surjam no pré-crise. Na realidade, até 90%, pesquisas indicam que até 90% dos funcionários que estão envolvidos num determinado projeto, eles podem dizer com uma certa antecedência se a coisa está indo para o lado correto ou não. No entanto, a má notícia, isso é excelente, né? Porque você tem uma rádio na sua organização, você tem um radar dentro da organização. Só que até 70% dizem que tentam falar com os níveis acima, mas acreditam que não são escutados. E 20% nem fala mais. Disse o quê? Vai ser feito dessa forma? Ok, estamos aí. Eu cansei e não falo mais nada. Isso é bastante ruim, porque nós temos aí todos esses sintomas e alertas e que acabam se transformando nos famosos desastres anunciados, né? Ou tragédias anunciadas que não precisa muito, é só você pesquisar no dia a dia do noticiário e você verifica isso mesmo em grandes empresas. Depois acontece o evento. O que é o evento? É o gatilho que dispara a crise. No caso da Covid-19, ocorreu indivíduos contaminados na China. E a partir daí, é o gatilho que começa a propagar a crise. Mas esse incidente, se é numa determinada organização, ele pode ser um pequeno incidente que não é tratado da forma adequada, com um senso de urgência adequado, e ele acaba se transformando numa crise mais à frente. Normalmente, ele é caracterizado
apesar de todos os alertas, como uma surpresa. Esse é o evento que vira, muitas vezes, noticiário, né? Ele sai nas manchetes e assim por diante, né? Vai para o YouTube, né? E quase sempre aí você tem um cenário de negação. Não, não é bem assim, as coisas não vão ser tão sérias. E, por outro lado, você tem internamente e observadores externos também dizendo, olha, isso vai ser uma tragédia. Né? E muitas vezes o próprio evento é considerado como se fosse a causa do problema, mas, na realidade, ele simplesmente ele é consequência aqui, né? Ele catalisa simplesmente essas condições iniciais. A partir daí, começa a crise. Se não for tratado imediatamente de forma adequada, ele se transforma numa crise, que é uma ameaça de alto impacto aos objetivos da organização, né? Ou do país, se for o caso, se nós estivermos falando a nível de país. E quase sempre pega a organização em despreparo. Por quê? Esse nível de despreparo, porque não foram tomadas as medidas adequadas em função desses eventos. Então, você vê uma sequência de despreparo. E o que tende a agravar a crise, normalmente, aqui ocorre também, nós vamos falar um pouco sobre isso, que tende a ocorrer aqui e aqui, a negação e minimização dos riscos. Então, você tem uma situação, não, as coisas não são bem assim, nós estamos fazendo tempestade em um copo d'água. Poxa, isso aí, não, vamos ou então transferências de culpa. Não, isso aí a culpa foi de A ou B ou C, e, na realidade, medidas não são tomadas e perde-se um tempo precioso durante a crise. Como a própria simulação, Crimson Simulation, Crimson Contagion, que haveria problemas de coordenação, alinhamento, né, a comunicação nos diversos níveis. E, a partir daí, nós temos o resultado da crise, que é simplesmente, né, a contabilização do estrago feito pela crise. Onde que você também aqui tem busca aos culpados, né, racionalização, bem, isso aí foi devido, e começa a ter explicações das mais diversas naturezas sobre por que aconteceu o desastre, né? Já estamos aqui no resultado. E, a partir daí, nós temos o pós-crise. O pós-crise é ok, passou. Só que é uma grande oportunidade de termos lições aprendidas. Tá? Lições aprendidas e implementação de ações para essas lições aprendidas. Mas o que tende a acontecer muitas vezes é cair no esquecimento. Não, isso aí aconteceu, foi 1 em 1 milhão. E nós vamos, daqui para frente, tudo vai ser diferente. E a esperança é impressionante. E, no entanto, se nada for feito, cria-se aqui as condições para a próxima crise. E, em algumas organizações, existe literalmente um enterro essas lições aprendidas, um esquecimento, porque, normalmente, ele gera um desconforto psicológico. Há a tendência de buscas aos culpados e não entender e ter realmente lições aprendidas. E o que acontece? Existe o sepultamento das lições. Elas são não aprendidas, vivenciadas, mas não aprendidas, e que acabam gerando as condições para a próxima crise. Como exemplo, numa determinada organização, a atitude da organização foi se mencionar, não, aquele projeto, olha, teve um projeto que acabou, não, olha, aqui ninguém faz fala nesse projeto. Não, não, isso aqui é fato passado. E a equipe, o que aconteceu com ela? Não, a equipe foi demitida. Poxa, ótimo, quer dizer, demitiu-se a equipe. E onde foram as lições aprendidas? Não, isso foi algo pontual. A nossa organização é das melhores. E o que acontece acaba levando a organização a entrar, será a base para a próxima crise. E como nós vamos falar ao longo aqui desse webinário, a importância de nós prevenirmos isso.
Percepções e atitudes e comportamentos, né? Um dos pontos que tende a contribuir é a visão de risco como pessimismo, né? Ou seja, aquele que levanta o risco ele é considerado como um pessimista, um alarmista. Tá? E outro são algumas barreiras, como negação, minimização, né? Essas atitudes com relação a risco. Não é bem assim. Não é grandiosidade. Não, essa aqui, a nossa empresa tem todas as certificações. Nós somos a melhor empresa do setor, nós somos a maior e melhor empresa do setor. Temos todas as certificações, temos especialistas internacionais nesse tema, né? Ou transferência. Não, isso aí acontecendo vai ser a culpa de A ou B ou C, né? Ou de isso é um ato de Deus, ou o que seja. Outros são pontos de conflito com agendas internas corporativas, né, que, se não forem discutidas, tratadas de forma adequada, acabam ofuscando a observação de riscos. E olha que, novamente, eu estou falando, não, mas espera aí, mas existem as técnicas, todas as técnicas são importantes, né, como eu coloco aqui, formulários, os processos de compliance, são todos importantíssimos, são necessários, mas não são suficientes. Porque um dos elementos fundamentais da gestão de risco são as pessoas. Se você coloca as pessoas fora da equação, você pode ter os modelos mais sofisticados, que não vai ser levado ao sucesso. E esses tipos de comportamento acabam levando a comportamentos, né? A organização percebe rapidamente essas barreiras. E o que tende a acontecer, você vê esse tipo de comportamento durante as reuniões, né? Agora não mais assim, né, presencial, mas passa mensagem para o WhatsApp, olha, já viu a bobagem que está sendo dita aí? Nossa, esse projeto vai afundar. Né? E o que acontece? Isso ocorre quando está se discutindo, o que acaba levando as discussões para o cafezinho. O cafezinho acaba sendo o local onde mais se discute riscos de projeto. Né? Aqui, onde ocorre muitas vezes a reunião de avaliação, olha, esse projeto não tem jeito, ele vai afundar. Poxa, mas os gráficos estão dizendo que vai ser uma maravilha. Isso aqui, esses números, ninguém quer me escutar. E acaba esse ciclo, ele termina durante a crise, eu bem que avisei, eu já sabia, ninguém me escutou. Um exemplo, eu, durante workshops com empresas, em organizações, e próprio nas aulas também, eu faço levantamento sobre como que as organizações, os participantes percebem as suas atuações. É interessante que, em algumas organizações, a equipe, até 65% da equipe de linha de frente, que estava na linha de frente do projeto, achava que o projeto ia ser um desastre anunciado. Né? E enquanto que a liderança achava que ia ser um sucesso, 82% desse grupo tinha uma divergência com relação tanto ao nível percebido de risco, quanto à capacidade de responder aos riscos, capacidade da empresa de responder aos riscos. Dizendo, olha, divergência com relação às chefias. Então, olha, o nível é muito mais alto do que está se falando. E a empresa está se calcando em que temos as certificações, temos os processos e tudo mais, mas a turma que estava lá na linha de frente fala, olha, não é bem assim, não. E ninguém quer escutar. E 73% desse grupo, na realidade, desses 82%, acreditam que os riscos são subestimados. E assim como a superestimada capacidade de responder da organização. E essas divergências de percepção
não tem nada errado em termos de divergências, mas se esses são o que eu chamo de oportunidades de melhoria de comunicação. Se não forem entendidas essas diferenças, as chances da organização estar indo para um desastre anunciado é bastante grande. E o que ocorre muitas vezes é que todos os parâmetros de avaliação são baseados no passado. Vamos dar um exemplo. A British Petroleum, a plataforma da British Petroleum que explodiu, ela estava comemorando 7 anos sem um acidente. Puxa, até agora não aconteceu nada, então estamos bem. Isso não significa que a organização esteja bem àquele ponto. Mas todos os dados indicam, puxa, até agora não aconteceu nada. Então, estamos bem. E, no entanto, a equipe achando que vai ser uma questão de tempo. Utilizando o modelo de 5 estágios de uma crise, que eu apresentei na Agência Espacial, em alguns casos, a equipe, 50%, acha que a organização está num pré-crise. Ou seja, a qualquer momento, sem aviso prévio, nós vamos ter um problema sério. Ou seja, devido a problemas associados à manutenção, a problemas com o cliente. Né? Alguns acreditam que já aconteceu em determinadas áreas, os eventos já estão acontecendo e a administração não está dando a atenção devida. E, dependendo da área, alguns acham que já está numa crise, que não se deu conta ainda. Não, até não tem nada, isso aqui são variações normais. E não escutar a organização acaba gerando problemas sérios. Tá? E uma pergunta que devemos sempre nos fazer é: como ocorre a comunicação sobre riscos na empresa? Ela é transparente, aberta, integrada nos diversos níveis? E como a organização realmente, pensem na organização de vocês, ela realmente lida com as más notícias, com possibilidade de má notícias e os seus portadores, o portador da má notícia. Como é que essa comunicação se dá verticalmente, horizontalmente, entre as diversas funções? Um ponto importante também, como acontece essa comunicação horizontal e vertical. Será que existe uma atenuação vertical? Em outras palavras, a notícia, à medida que ela vai subindo na organização, ela vai adocicando. Aqui chega a gente, nós vamos ter um problema terrível. E quando passa para cá, diz, não é bem assim, você tem sob controle, é assim. Quando chega aqui, está um céu de brigadeiro. Está tudo bem. Até que na sexta-feira, 5 horas da tarde, acontece um problema. E a alta administração passa a ser a última a saber algo que já estava ocorrendo aqui. Se vocês olharem para diversos eventos recentes, e bastante recentes no Brasil, no exterior, você verifica que aqui a conversa com fornecedores, equipes, já estava, olha, isso vai ser um grande problema, enquanto que aqui estamos todos muito bem. Então, por quê? Porque quais são as consequências formais ou informais de se levantar riscos, de discutir o grupo e de tomar risco interpessoal? Porque toda vez que alguém diga, olha, vai acontecer algo, ele, dependendo da organização, da cultura da organização, ele começa a ser rotulado como pessimista, aquele que não tem espírito de equipe. Outro detalhe, essa atenuação vertical. A notícia vai sendo açucarada à medida que sobe. E como é que é o distanciamento de poder? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se esse diálogo não ocorre nos diversos níveis, se não existe uma abertura, as chances de termos aí um desastre anunciado aumenta tremendamente. E nós podemos observar isso, principalmente nós podemos observar isso
quais são as crenças e experiências que nós estamos gerando nas nossas organizações. Por exemplo, nós temos um resultado, queremos um resultado que a gestão de risco funcione e que nós não teremos resultados negativos ou surpresas previsíveis. Surpresas previsíveis é aquela surpresa que ocorre aqui, a alta administração é a última a saber, quando aqui embaixo todo mundo já sabia. Então, quais são as atitudes e comportamentos? As atitudes e comportamentos da sua organização, principalmente frente a riscos e crises, ela depende das crenças que são formadas na sua organização. E essas crenças dependem de experiência. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos dizer que aqui o diretor da sua organização fale: a nossa organização ela é uma organização de portas abertas, e aqui a política de portas abertas e riscos, a avaliação de riscos é fundamental. Aí todo mundo bate palma, acha excelente a palestra. E muito bem. Só que ele vai se encontrar com o chefe dele e vai fazer uma análise detalhada, e o chefe diz: não, peraí, isso aqui é só para preencher para auditoria, gente. Vocês têm que preencher, não começa a criar muito detalhe. Preenche os dados que tem que estar no sistema até amanhã de tarde. E nesse momento você começa a gerar crenças, dizendo: eu sei realmente como funciona na realidade. Então, esse indivíduo ele faz adaptações desse discurso aqui. E os comportamentos e atitudes desse indivíduo começam a se moldar. E você, com o tempo, começa a ter esse tipo de resultado. Pensem um pouco, faça uma reflexão, não precisa responder, mas pensem na experiência profissional, na experiência vivenciada de vocês, não na empresa atual, mas pode ser na empresa atual, nas empresas passadas. Pense em um projeto que acabou não dando certo, por qualquer razão, independente da razão que o projeto acabou afundando, porque teve um grande impacto na empresa. Muito bem. Faço a seguinte pergunta: foi uma surpresa total para todos os participantes do projeto? Ou seja, vamos dizer que tinham 100 pessoas trabalhando no projeto, ou direta e indiretamente, dependendo do projeto, mais de 1000 pessoas. Todo mundo na organização falou: olha, que surpresa, ninguém poderia imaginar. Já refletiram? A boa notícia é que, normalmente, áreas da organização já tentavam avisar a organização. Eles já tentavam alertar. Muitas vezes você vê no pós-desastre e-mails, áreas de auditoria já falando de que existia um problema sério. Nos corredores já se comentava. E muitas vezes não dentro da organização, mas fora, no cafezinho, no shopping. Então, isso é uma excelente notícia. Quer dizer, novamente, a sua organização ela é um sistema fabuloso de detecção de desastres anunciados. Então, como é que nós temos aí a nossa... quais são algumas das lições, isso para a prevenção de crises nas empresas? Primeiro, precisamos começar a aprender antes que crises aconteçam. Aprender com crises é caro demais. E a boa notícia é que temos o conhecimento e os instrumentos para isso. Casos e casos, eu tenho verificado N casos, e é impressionante, esse conhecimento já existia dentro da organização. E precisamos, então, com urgência, mudar percepções, atitudes e comportamentos, melhorar a comunicação. Quando eu falo comunicação, comunicação sobre riscos, a comunicação aberta nos diversos níveis. Isso não é tão simples quanto possa parecer, porque você precisa gerar, por exemplo, eu utilizo muitas vezes técnicas de storytelling dentro dos workshops. O professor Sbragdia,
mencionou, esse até o livro, né, Lições do Titanic para Líderes, que eu utilizo, storytelling, eu também apresentei na Agência Espacial, uma forma de tirar o indivíduo da situação atual e tecer paralelos com a experiência dele. Mas é fundamental, né? Porque é uma pergunta de que resultados nós queremos ter, né? Que comportamentos queremos continuar, né? Parar e começar, né? Principalmente que crenças devem continuar ou ser mudadas. Por exemplo, aqui você, em diversas organizações, você olha, tem lá um pôster lá, nós temos política de portas abertas. Aí você pergunta a alguém, o indivíduo vira o olho. Porta aberta se eu for conversar aí sobre trivialidades. Mas aqui uma organização mencionou, tem portas abertas e mentes fechadas. O porta aberta funciona se for algo conveniente. E que experiências queremos parar ou proporcionar? Como é que está ocorrendo realmente as discussões nos diversos níveis sobre riscos? Como é que está sendo a participação? Por exemplo, em algumas organizações você tem toda a estrutura, os relatórios mais bonitos, os mais belos relatórios multicoloridos, algo assim impressionante, no sistema, todos eles auditáveis. Só um parênteses aqui, não estou dizendo que a auditoria não deve ser feita, não, principalmente, é fundamental, é importante, é necessário, a documentação. Mas o que acontece é que, muitas vezes, ao se conversar sobre isso, pessoal, aquilo lá nós já preenchemos, mas os pontos relevantes não foram colocados ali. Então, entender esses elementos passam a ser fundamentais, né? Bem, falamos então, aí rapidamente, falamos sobre a Covid-19, o caso do Crimson Contagion, os 5 estágios de uma crise, os fatores humanos e organizacionais, o papel, a importância do papel da comunicação e da liderança, né? E vimos algumas conclusões da importância de nós atuarmos de forma estruturada, né? Então, era basicamente essa. Eu gostaria de escutar algumas perguntas aí de vocês sobre esse tema. Fabiane? Eu consegui. Achei que eu tinha me desconectado. Vamos lá, professores, para as perguntas. Vitor Brasil pergunta: sabemos que a crise é um evento não rotineiro, isso é fato. Porém, a crise relacionada à pandemia da Covid-19 está tendo uma vida longa. Com isso, podemos dizer que há 3 ou 4 meses essa crise passou a ser rotina e as empresas tendo que lidar com ela diariamente sem nenhuma perspectiva de quando vai passar. Dito isso, como as empresas podem estar preparadas para uma crise como essa, que termina se tornando rotineira, afetando todos os seus projetos em curto, médio e longo prazo? Ok, ótima pergunta. Primeiro, é importante que quando você tem uma crise ela tem uma propriedade interessante de gerar outras crises. Em outras palavras, caso você não gerencie a crise de forma adequada, estruturada, porque você tem que atuar em vários frentes. Vamos dar um exemplo. As empresas hoje, elas têm que tocar o negócio, em termos de caixa e situação do dia a dia. Então, tem que manter o dia a dia. Segundo, tem que instalar novos projetos em função dos requerimentos específicos de emergência da própria crise. E, além disso,
precisam inovar para o pós-crise. Então, temos aí, são 3 linhas de frente que a organização tem que manter em paralelo. Puxa, isso é complicado. Sim, mas, infelizmente, é importante, necessário. Por quê? Porque toda crise gera oportunidades. E a organização tem que lidar nessas 3 frentes. E é importante, até o grupo que está gerando oportunidades à frente, muitas vezes, algumas organizações estão dedicando grupos focados nessa, porque é um processo mental diferente do grupo que está apagando o incêndio e mantendo a flutuação, porque você precisa pagar as contas do dia a dia. Então, manter essas 3 frentes e manter o processo de prevenção de crises constantes. Por quê? A crise, como que eu mencionei, ela gera novas crises. O mau gerenciamento de uma crise começa a propagar e gerar outras crises. E a organização pode acabar afundando em função disso. Então, a manutenção dessas 3 linhas e foco sempre na prevenção, por isso que eu falo, poxa, Pedro, você está falando em prevenção e já nós estamos no meio de uma crise, agora é só apagar incêndio. Não, não, porque prevenir o agravamento dessa crise ou de criação de novas crises dentro dessa mesma. Obrigada, professora. Respondemos o Vitor. A pergunta agora é do Marcelo Lima. O que podemos fazer para melhorar a comunicação sobre riscos? Em primeiro lugar, nivelar conhecimento sobre riscos. Em outras palavras, significa um treinamento sobre pensar sobre os aspectos de risco. Segundo, isso é necessário, mas não é suficiente. Falar sobre como crises se desenvolvem. Qual é a dinâmica, como que nós mencionamos os 5 estágios de uma crise? Quais são os papéis e responsabilidades? Quais são as dificuldades de comunicação? Isso tem que ser feito em todos os níveis. Isso é uma conversa que tem que ocorrer em todos os níveis. Por exemplo, o que eu tendo a fazer é, primeiro, mapear a situação e verificar, como que nós vimos naquele mapa, quais são as oportunidades de melhoria de comunicação. Você pode verificar, algumas vezes, que tem problemas de comunicação entre departamentos, intradepartamentos, alinhamento com fornecedores, entre os diversos níveis hierárquicos. E, uma vez identificado, uma conversa franca. Muitas vezes, esse primeiro levantamento ele tem que ser feito de forma anônima, porque, dependendo da cultura de risco da organização, as pessoas não vão falar, vão sentir receio de represália. E esse treinamento também não é só da equipe. A alta administração, ela precisa, por exemplo, eu faço para a alta administração e conselho. Isso é fundamental. E a surpresa é que, muitas vezes, eles acreditam que estavam fazendo de forma adequada e estavam intimidando as pessoas. Eu vou dar um exemplo de intimidação na comunicação. Um funcionário levanta um determinado ponto. Olha, eu estou vendo um risco. Espera aí, você não tem capacidade para lidar com isso? Quem não? Isso eu já vi isso em situações, né, reais. Olha, quem não tiver competência, esse projeto é muito importante para tocar, levanta a mão, pede para sair. Porque eu confio, vocês são uma equipe que eu confio. No que o indivíduo fala isso, e se você adiciona isso a problemas de emprego, que é uma realidade, o indivíduo fica calado. Não, sim, chefe, eu sou capaz de fazer isso, vou tentar. Aí você vira o vou tentar fazer. E a partir daí você não fala mais nada. Só que muitos executivos não se dão conta de que esse processo acabava intimidando e calando a organização para falar sobre riscos. Então, pode sim, e é fundamental melhorar essa comunicação. Professor, está chegando muitas perguntas.
mas eu vou fazer a pergunta ainda do Marcelo Batista. Ok. Professor, parabéns pela apresentação. Por favor, na sua experiência, além dos sinais informais ou comportamentos, existem indicadores que podem sinalizar que, de fato, há algum problema não declarado? Sim, na realidade, novamente, a boa notícia. Esses indicadores, a boa notícia é que os sistemas normais de gerenciamento de riscos da organização, eles já provêem isso, os sistemas de compliance, de controles da organização. Isso é uma excelente notícia. Por exemplo, tanto que eu menciono sempre que o meu trabalho, eu complemento processos de gestão de riscos, compliance, assim por diante, porque os que a organização tem já funcionam relativamente bem. Então, esses indicadores, muitas vezes, por exemplo, pode vir lá de uma área de manutenção. Esses indicadores já existiam na própria organização. Então, qualquer organização com mínima estrutura, ela já tem indicadores mesmo de controles. Simplesmente não escutam. Há uma tendência de se dizer, não é bem assim. Eu vou dar um exemplo. Eu utilizo o caso do Titanic. O Titanic, ele afundou na viagem inaugural 100% em compliance com a legislação. Puxa, ele estava 100% em compliance? Estava. Ele estava por todas as métricas. Só que, internamente, alguns funcionários tentaram alertar a organização, a alta administração, dizendo o seguinte, olha, apesar de estar em compliance, a legislação está defasada. Por quê? Porque muitas vezes a legislação ela não acompanha a evolução das organizações. Por definição, a legislação ela caminha sempre atrás. Então, o que acontece? Apesar de estar alinhado com a legislação, em full compliance, não atendia às especificações de segurança. E os indicadores já estavam lá. Simplesmente que a atitude da administração foi a seguinte: espera aí, pessoal, vocês estão querendo ser mais realistas. Está em compliance, nós estamos 100% em compliance. Então, não vamos discutir mais o assunto. Então, esses indicadores já existem e muitas vezes são acompanhados, seja na gestão de projetos, os indicadores de acompanhamento de performance de projetos já estão lá. O processo é como é que eles são comunicados, como é que eles são discutidos, como é que eles são priorizados e levados à discussão na empresa. Olha, o professor Sbraja vai retornar para fazer uma última pergunta para a gente. Enquanto isso, pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser revisitar esse tema, você pode acessar o nosso canal FIA Business School no YouTube e lá vai ter esse e outros temas para você revisitar, reviver. No dia 7 de julho, para o pessoal da área de gestão de projetos, temos mais um webinar do GPRO, o webinar na prática, como fazer brainstorm remoto em projetos. Então, se você quiser, já está no ar lá na página de eventos, é só se inscrever. O professor entrou? Eu já estou aqui. Tá certo, então, uma boa noite a todos. Muito obrigada, professor Pedro, professor Sbraja. Até uma próxima. Bem, muito obrigado a todos aí, aos participantes. Foi um grande prazer aqui estar com vocês hoje. Pedro, parabéns, foi excelente. Eu estive aqui ouvindo, tem muitas aqui, mas eu queria fazer uma última para você, que está muito ligada com essa questão de sentimentos que você abordou. Eu não escutei. Está me ouvindo? Não escutei. Eu escutei agora a última palavra, você está me ouvindo, mas antes eu não estou escutando. Eu queria lhe fazer uma última pergunta. Estou escutando agora, ok. Sobre um aspecto que você abordou bastante aí nessa palestra,
que foi sobre aspectos comportamentais, sensibilidade, emoções, etc. Esse assunto foi objeto de uma tese de doutorado de uma aluna minha, que acho que você conhece, a Rosália Russo. Ok. Ela Não. E ela fez uma tese, claro, uma tese de doutorado tem sempre o lado mais acadêmico, mais o lado estado da arte, né? E ela fez uma tese sobre gestão de risco, cobrindo a técnica sense making, que é uma técnica exatamente, bom, na verdade nem é uma técnica, é um modo de identificação de risco baseado em percepções, sensibilidade, coisas aí que são faladas ao longo dos cafezinhos, das reuniões informais, por gerentes, por clientes, por... Voltou, não, o som falhou, agora o som frisou, a imagem. Entendeu a minha pergunta? Não, eu entendi só, você falou sobre sense making, né? Isso, ela fez um trabalho, é uma ferramenta excelente, uma abordagem excelente e complementar. Essa é é um conjunto, é uma caixa de ferramentas que se utiliza, e sense making é excelente, é uma abordagem também excelente. Eu utilizo bastante, quer dizer, uma variação desse sense making com relação a mesas de histórias, onde que há um compartilhamento de experiências, né, de uma forma facilitada, estruturada. O sense-making é excelente. O sense-making também é uma forma, inclusive, mais ampla. É uma forma mais ampla, inclusive, você para essa nova abordagem. Eu acabei não escutando. Sensibilidade. Exatamente, Muito bem, então. Essa última pergunta convidando a todos os que estiveram conosco. Se gostaram, esse é um aperitivo apenas, né? Bom para esse horário. Agora vem o nosso jantar. Mas, se quiserem desgustar com mais profundidade, venham até nós cursar os nossos cursos e vocês reencontrarão o Pedro dando aula para nós. Então, muito obrigado, Pedro, muito obrigado a vocês todos, muito obrigado, Fabiane, Aguinaldo e outras pessoas que nos ajudaram no back-office. Boa noite a todos. Boa noite, um grande prazer. Até a próxima. E boa noite aí a todos. Foi um grande prazer participar.